Nova Consciência e Sociedade, revendo paradigmas para a construção de um novo mundo. Nós convocamos ele, que é indicado pela comunidade católica aqui de Campina Grande, é um leigo, uma das pessoas, chamado dentro da igreja, o termo leigo, aqueles que não são sacerdotes, uma das pessoas que tem os maiores conhecimentos sobre a religião católica e as temáticas por ela desenvolvidas. Ele que é um pesquisador, professor, Breno, está voltando aqui, Breno Martins Campos, que está voltando aqui a Campina Grande. O Breno sempre tem uma grande responsabilidade. Aqui já tivemos as presenças de Pedro Assis Ribeiro, que é lá de Uberlândia, né? de Uberlândia, tantos Padre Libânio Cristos, como sempre como convidados da Igreja Católica, da comunidade católica aqui de Campina Grande, e terá a honra de também nos ajudar coordenando a mesa dos trabalhos. Representando o movimento negro da Paraíba, nós convidamos o jornalista Moisés Alves. Moisés é uma das figuras mais combativas dentro do movimento aqui na Paraíba e tem a honra de nos prestigiar mais uma vez na programação da Nova Consciência. Convidamos também a compor a mesa ele que representa a Igreja Cristã Libertária Popular, o reverendo ministro Antônio Carlos. Antônio Carlos Patrício. Pois bem, teríamos também a presença hoje, aqui representando a União Planetária, do Dr. Ulisses Rídio de Rezende. No entanto, por uma questão de um problema de ordem pessoal, tive que retornar a Brasília. E durante a mesa nós teremos, até em substituição, a participação do reverendo Joshim, do monge Joshim, do Zen Budismo, que veio a Campina Grande este ano, representando a reverenda Cohen de São Paulo. A reverenda Cohen esteve presente no evento Nova Consciência pela primeira vez no ano passado. É uma das figuras que nacionalmente e também em São Paulo, junto com a Yassandra, o Sheikh Raghip, entre o Paulo Alziro Schnorr, da LBV, entre tantos outros, participam dos trabalhos de diálogo interreligioso, lá de São Paulo, o Círculo de Cooperação de Diálogo Interreligioso, vinculado das Religiões Unidas, né, a iniciativa das Religiões Unidas, e ele vai estar numa palestra, num dos eventos paralelos que está acontecendo agora de manhã, e vai chegar durante o transcurso dos trabalhos. Antes de passar a coordenação dos trabalhos para o coordenador Breno, professor Breno, nós temos uns pequenos avisos, né? Só para concomitante ao evento Nova Consciência, vão estar ocorrendo agora, hoje pela manhã e à tarde, diversas outras atividades nos diversos locais onde estão estabelecidas as programações. A começar pela continuação dos eventos, o segundo seminário sobre o Sagrado Feminino, o quarto seminário de Alimentação Natural, o quinto seminário de Reiki, o quinto seminário de Massoterapia, o primeiro seminário de Medicina Tradicional Chinesa, o quarto seminário de Xamanismo, o 13º encontro do Movimento Hare Krishna, o 8º seminário de Ecologia, o 6º Encontrinho para a Nova Consciência. Amanhã, inclusive, terça-feira, tem a estreia dentro do Encontrinho de uma atividade específica sobre Zen Budismo para crianças. O quinto encontro da Ordem Sufi Halvet Gerhari, que é o Sheikh Muhammad Raghip. O oitavo, encontro de ateus e agnósticos, o Anime Cult, o 6º ciclo de palestras sobre Satya Sai Baba, o 5º encontro de RPG, o 5º encontro de cinema,
o 32º MIEP, que é o Movimento de Integração do Espírita Paraibano, o terceiro encontro sobre Zen Budismo, as oficinas, vivências e cursos, essas tem início agora de manhã lá no Colégio Alfredo Dantas, e nesse aspecto, uma oficina que foi acertada durante o evento, tem início hoje lá, algum interessado pode se passar no próprio Alfredo Dantas, que é de uma oficina nova do Daniel Nankai. Daniel Nankai, que trabalha com música xamânica, vai estar lá no Alfredo Dantas a partir de hoje e amanhã, com uma oficina, ministrando uma oficina. Afora isso, nós temos ainda o segundo seminário sobre islamismo, sobre budismo, o primeiro encontro sobre Haikai, o encontro com o Santo Daime, o 7º encontro do movimento esperantista e o 10º encontro das profissionais do sexo de Campina Grande, que são com as associações e organizações não governamentais que trabalham com profissionais do sexo, prostitutas, e tem um trabalho maravilhoso aqui com relação à questão de saúde, prevenção, doenças sexualmente transmissíveis. E esse evento vai estar ocorrendo aqui logo mais à tarde. O evento Nova Consciência é uma realização da organização Nova Consciência e Prefeitura Municipal de Campina Grande, com apoio do Governo do Estado da Paraíba, dos Correios e Telégrafos, da União Planetária, da Graf7, do Fotos Neiva Fotografia, aliás, Colégio Alfredo Dantas, Colégio Emotiva, AABB, Sociedade Teosófica Brasileira, Convention Bureau e Hotel Onigrat. Agora pela manhã deve estar saindo aqui o passeio para a Lajedo do Pai Mateus. Então, mais alguma informação lá no hall de entrada do Teatro Municipal. E lá também, finalizando, o pessoal da Planeta, da revista Planeta, ontem nós tivemos o Luiz Pellegrino, que é o editor da revista Planeta, está disponibilizando, quem estiver interessado, assinaturas dessa revista. E quem se interessar em fazer uma assinatura, ganha de brinde esse livro sobre medicina natural. Faça a coordenação dos trabalhos o professor Breno, lembrando que após essa mesa nós teremos uma palestra do Hiroaki Kokai. Professor Breno. Muito bom dia às companheiras e companheiros aqui de encontro, o 14º encontro para a Nova Consciência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados para debater o tema Nova Consciência e Sociedade, revendo paradigmas para a construção de um novo mundo, eu quero fazer a propaganda de uma cartilha, isso me foi pedido pela organização do evento, que é a cartilha Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, preparada sob orientação e coordenação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da República Federativa do Brasil, que é uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça. Infelizmente vieram poucos números da cartilha para o nosso encontro, mas vocês já tomam conhecimento dessa declaração, que é o resumo de muitas contribuições das mais variadas organizações religiosas do nosso país e que ensina, discute, debate a questão dos direitos humanos ligada à questão da diversidade religiosa, que é uma característica da nossa gente, da nossa pátria, do nosso país. Bem, nós temos aqui o tema Nova Consciência e Sociedade, revendo paradigmas para a construção de um novo mundo. Inicialmente, cada um dos palestrantes, aqueles que vão nos trazer a comunicação, cada um terá meia hora. E nós vamos começar com Moisés Alves, jornalista aqui na Paraíba, que representa o movimento negro. A ele a nossa gratidão, a palavra e uma salva de palmas para recebê-lo bem. Bom dia a todos e a todas. É muito comum na cultura negra saudarmos, sobretudo,
os responsáveis, e aí eu peço licença à mesa para se pôr de pé, saudar na cultura negra os nossos antepassados, saudar aos nossos ancestrais, é uma obrigação não só do povo negro, como também de toda corrente filosófica, ideológica, religiosa. Saudar aos antepassados é, sobretudo, uma gratidão. Então, eu gostaria de ver a plateia de pé por um minuto. Gostaríamos de saudar aos nossos antepassados com um minuto de silêncio e, evidentemente, começarmos a nossa fala. Muito obrigado. A título de convivência, nós temos uma saudação que nós chamamos de energia positiva, e é importante que num evento dessa magnitude, a energia continue positiva, a determinação humana para enfrentar os desafios diariamente também sejam absolutamente positivas e, mais que isso, determinada e mais que determinada, humanas. Então, em nome da comunidade negra, em nome das nossas lutas, em nome dos nossos desejos de mudanças, as saudações afrodescendentes, axé, axé, axé. Bom, é um desafio, na verdade, falar sobre os paradigmas numa sociedade que os valores são contrariados, os valores são, de uma certa forma, colocados em versões desvalorizadas. E, na verdade, o que é paradigma? Nada mais, nada menos é que o modelo. Paradigma é modelo e um exemplo que alguém possa seguir, ou que possa ser seguido, ou uma declinação. Então, nós vivemos a discussão desses paradigmas. Em relação à vida, que é o nosso maior desafio, nós vamos construindo um paradigma em que os valores postos ao contrário do que deveria estar, e o que deveria estar nos valores postos, lamentavelmente, à margem do processo mais sublime que o ser humano possa ter, que é o processo de ter a vida. Como é importante viver. Podem ter a certeza que o povo negro, que os homens e mulheres negras não querem nada mais, nada menos que viver e ser felizes. Só isso. O que nos separa isso do ser humano, que também são nossos irmãos, filhos da mesma mãe África e filho, segundo cada lógica, segundo cada filosofia, do mesmo Deus, que podia ser Alá, que podia ser Jeová, que podia ser os orixás, que podia ser, digamos que, um supremo. Este supremo, no continente ocidental, nós damos o nome de Deus. E Deus, para nós, sem a sobrevivência humana, talvez nem existisse. Porque que importância teria o ser humano para Deus, se Deus não quisesse o ser humano? E chamamos Deus de divindade. E a divindade que nós chamamos de trilogia espiritual, que chamamos também de Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você me pergunta, e o que tem a ver isso com os paradigmas? Tem, porque queiramos ou não, necessitamos ou não, nós temos fé em alguma coisa. E tudo que pomos fé, de maneira magnífica ou de maneira minúscula, nós a tratamos ou o tratamos como Deus. No futebol é muito comum, né? Tem o Deus da bola. Alguém lá é tratado como Deus. E tem um determinado jogador de futebol aí, que muitas vezes, quando se expressa dessa forma.
Eu sou Deus. Deus, quando eu nasci, me disse, esse é o cara. E aí tem o Deus do cinema, o Deus do teatro, o Deus da literatura, o Deus de algum espaço que porventura eu o coloco como supremo sobre a minha origem psicológica, quando na verdade, na prática, nós somos todos iguais perante a mesma supremacia. Em relação à negritude, nós temos uma crise de percepção. A crise de percepção, e aí eu vou falar do meu povo, nós estamos enfrentando um dos maiores desafios do século, que é a igualdade de irmão para com irmão, que independa, inclusive, da questão da pigmentação da pele. Tenho certeza, meu povo, tenho certeza, meu povo negro, não caberá a nós escolher os irmãos que vamos ter, porque nós já somos irmãos. Por mais que passemos um pelo outro e sequer utilizemos bom dia, como vai, está tudo bem. O dia vai ser o mesmo para todos, vai mudar apenas de continente. Por mais que a gente não olhe nos olhos do outro e deseje um amor mais que profundo em relação à convivência humana, a percepção do que é, na verdade, ter o paradigma ou mudar os paradigmas, nós juntos teremos um grande desafio pela frente. E o grande desafio pela frente, eu não tenho a menor dúvida, será sempre a construção de uma vida. E o que é que buscamos? Uma vida melhor, muito melhor. Nós entendemos a ciência como companheira de uma vida melhor. Nós entendemos os deuses como criadores para uma vida melhor. Mas, lamentavelmente, brancos e negros, índios, homens, crianças e mulheres, lamentavelmente, nós ainda somos escravos urbanos. Que pena. Que pena que a ciência, nesse sentido, que é um paradigma que a gente precisa começar a discutir, mas é precisando discutir a partir da nossa família. A nossa família é conservadora ainda. Nós não dialogamos mais. Nós desvalorizamos o conjunto familiar, sustentáculo extremamente importante para a construção de uma sociedade mais justa. Nesse instante, imagine que paradoxo, é a família a mais desvalorizada. Hoje, a tecnologia nos põe uma discussão familiar que, na verdade, não corresponde à maioria da realidade de muitos de nós. E nós estamos aceitando. Há uma determinada rede de televisão que coloca para a gente um jeito de nós relacionarmos com as nossas mães. Já perceberam? E é um jeito, por incrível que pareça, desrespeitoso. Nós não dialogamos. Na sociedade que nós estamos propondo, numa sociedade de consciência e paz, o diálogo é ponto fundamental para que nos unamos para construir verdadeiramente uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais fraterna e mais solidária. Percebamos então que a ciência nesse ponto está contra a nossa proposta, o que é uma pena. A grande mídia, a tão badalada grande mídia, está colocando valores que nós estamos aceitando. E pasmem vocês, pasmem nós estamos aceitando como se nós fôssemos manipulados por uma ideia estereotipada, inclusive fora da nossa nação, a segunda comunidade negra do mundo. Nós só somos menos em relação a números de habitantes negros do que a Nigéria. E nós temos uma preocupação muito grande, porque em pleno século XXI, no começo do chamado terceiro milênio, sob a visão da holística cristã, nós estamos começando o terceiro milênio ainda de costas para um problema gravíssimo, o problema da segregação racial, inclusive no Brasil. E nós lamentamos muito, e lamentamos constante, até a postura do Bush, lá
no continente norte-americano. Mas aqui no Brasil, nós estamos imitando o Bush simplesmente. Os ataques, né, aos grandes problemas sociais que nós enfrentamos, também é uma forma de massacre humano, e nós estamos aceitando tudo isso. Nós estamos aceitando que uma determinada força da mídia nos coloque em casa e passamos então a nos alimentarmos diante de um aparelho chamado aparelho de TV. E aí, os problemas dos nossos filhos, onde estão discutidos? O problema do nosso irmão vizinho está discutido aonde? Tudo porque aceitamos, e olha que nós somos chamados de intelectuais sociais, cabeças reflexivas pela cabeça chamada universidade, pensamento filosófico, ideológico, sociológico e humano de qualquer cidade. E Campina Grande, por incrível que pareça, tem várias universidades. Mas qual é a contrapartida dessas universidades? E aí nós precisamos questionar isso em relação às relações humanas, aos novos paradigmas. Eu até estranhava, Breno, e estranhava reverendo Antônio Carlos, a não presença da universidade dentro desse processo. Precisa estar presente, até porque precisa propor o seu ponto de vista sob a ótica dos novos paradigmas. E os paradigmas são desafiosos. Não vamos construir uma sociedade nova de maneira individual. Nós vamos construir uma sociedade nova, primeiro quando transformarmos as nossas cabeças. Na nossa cabeça existe o primeiro universo de transformação. Sem transformá-la é impossível, sem que a gente tenha amor, mas amor de verdade, amor transparente, sem levar para o campo da política, sem levar para o campo dos interesses econômicos. E olha que nós estamos na era do consumo tecnológico. Precisamos, sobretudo, ter a coragem de olhar nos olhos de cada um de nós e dizer: transformamos ou transformemos a nossa cabeça? A pergunta primeiro tem que ser em nós. E não adianta combater o preconceito, não adianta combater o racismo, não adianta combater a discriminação contra homens e mulheres, não adianta de combater a discriminação contra a pobreza, quando nós, na nossa cabeça, estamos perguntando, como diz a propaganda institucional, aonde você guarda o seu racismo? E aí racismo não é só de pigmentação, não. É um racismo que nós aceitamos quando vamos ao Sudeste, por exemplo, e achamos belo quando alguém diz: e aí, Paraíba? E evidentemente nós sabemos que a forma é pejorativa. Isto é a construção de um novo paradigma, quando nós aceitamos que um processo degradante do meio ambiente seja posto sob os nossos olhos. E quando você corta uma árvore, você está cortando, não é uma só árvore, você está cortando a vida. Porque a vida e nós, cidadãos, homens e mulheres, somos construídos por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. As árvores, por exemplo, têm esses elementos? Quando nós estamos destruindo, cortando a árvore, nós estamos fazendo o quê? Cortando a nós mesmos. Nós estamos deixando que mundo para os nossos futuros filhos, irmãos, esposas, maridos, enfim, para a humanidade. Dentro desse prospecto que nós chamamos de paradigma, onde é que nós estamos contribuindo, e nós precisamos questionar exatamente a partir de nós mesmos: o que é que eu estou fazendo na minha casa, na minha família? Estou jogando chicletes ao chão? Estou jogando pipocas ao chão? Mas não tem problema. É só um plásticozinho. Imaginem, é só um plástico que eu estou jogando. Acabei de comer pipocas e estou aqui jogando um papelzinho. Não tem problema. Vem aqui um outro escravo urbano, que eu chamo de ambientalista, né? Porque é o primeiro cidadão a ter contato com lixo, que vulgarmente nós chamamos de gari ou de lixeiro, né? Ele é o primeiro ambientalista a ter pena de nós. Talvez ele não tenha nem a consciência da importância dele. Mas é um dos paradigmas que a gente precisa construir a consciência. Chamar o gari e deixar de achar que somos muito limpinhos, só que os limpinhos jogaram lixo no chão. E aí?
Quem é que é sujo? O gari que limpa ou nós que jogamos? É muito comum na zona urbana a colocação de lixo no terreno do outro. E subentendemos que quando nós colocamos o lixo no terreno vizinho, nós estamos limpando as coisas. Entenda então que nós estamos sujando o planeta. E é sob essa ótica paradigmática que nós estamos estragando também a vida. E o nosso maior propósito na construção de uma nova sociedade, de uma sociedade de paz, é a construção da vida, e não existe vida sem o cuidado para com o meio ambiente. E a natureza responde, e responde firme, e responde dura, e responde para lhe provocar. E responde para lhe provocar, porque acontecem alguns fatos que nos leva a, inclusive, ressuscitar o que nós havíamos esquecido há pelo menos 3 anos atrás. Nós não sabíamos mais, e quase uma determinada rede de televisão conseguia fazer com que fosse banida dos dicionários o nome solidariedade. Mas aconteceu um fato em que a natureza foi responsável por essa transformação dentro de nós. E aí, a toda poderosa grande mídia já começa a recordar de novo que a solidariedade é importante. Mas foi a natureza que provocou o êxtase da solidariedade humana que nós já deveríamos ter na nossa cabeça há muito tempo. E os ecologistas, muitas vezes criticados, chamados de ecoloucos, não é? Tem uma coisa muito interessante, eles são loucos por vida. E nós, gestores ambientais, somos loucos para que você também viva melhor conosco num projeto de busca de paz através de uma transformação social. E aí você me pergunta, e o que é que tem a ver meio ambiente com a relação negra? Primeiro, os negros têm vida. Primeira ordem, nós somos seres humanos sobre qualquer coisa. E nem sequer estamos mais querendo discutir, eu não conheço nenhum movimento negro no Brasil que esteja querendo discutir a questão da discriminação, do preconceito. Nós queremos ação contra o preconceito e contra a discriminação. E não adianta ser silencioso e querer dizer, olha, eu estou em silêncio, portanto eu não sou preconceituoso. Será? E os negros, por incrível que pareça, também têm seus preconceitos. Nós sofremos de uma doença chamada baixa estima. A baixa estima é horrível. É tudo aquilo que você não quer para quem desesperadamente ama a vida. Nós amamos a vida como todos os brancos, como todos os amarelos, como todos os índios, como toda forma humana que subestabelece dentro de um processo terráqueo que nós ajudamos a destruir, e nós estamos querendo, dentro da nova consciência, ajudá-los a reconstruir. E nós vamos fazer um mundo novo, sim. Nós vamos fazer um mundo novo, porque dentro da nossa mente, a partir daqui, a partir dessa discussão, há 14 anos, começamos a plantar uma semente. Essa semente cresceu, germinou, cresceu, e hoje é um dos mais importantes eventos no mundo com a causa holística. Respeitamos todas as correntes filosóficas. E pode me perguntar, o que é que tem a ver isso com o meio ambiente, com a questão negra, com a questão religiosa? Já disse que os negros só exigem uma coisa: viver dignamente. E quando eu estou falando isso, estou dizendo que a maioria dos negros, Breno, continuam em situação de subvida. Mais de 70% do povo negro continua nas favelas. E não vem aqui nenhum preconceito contra a favela. Vem preconceito contra o que acontece à favela. A marginalização que é imposta no processo social neoliberal ou globalizado, como queiram chamar. E aí sim se constrói uma sociedade injusta em que o respeito humano é o último mandamento, se houver respeito humano. Mas sim, vamos tornar a perguntar então, o que é que tem a ver negros, meio ambiente e processo social? Quem são as maiores vítimas? E nós temos uma baixa estima. Estou assumindo aqui que o negro é
a maior vítima da baixa estima que um ser humano possa ter. E somos vítimas da baixa estima exatamente por um processo social degradante desde o início da colocação daquilo que chamamos de ser humano no planeta Terra e da colocação do comércio escandaloso, de certa forma ridículo, que foi colocado no Brasil há 500 anos atrás. Já começamos todos de baixa estima. Já começamos sendo trazidos na marra. Já começamos sendo trazidos para servir de moeda. Já começamos sendo trocados. Sim, esse negro vale quanto? Esse negro vale 5 barras de ouro. Ora, que negro mais valoroso. Agora deixe-me ver aqui o físico dele. E aí servimos para tudo. Servimos, inclusive, como ponto referencial para o princípio da prostituição dessa nação. E aí existe um discurso que se coloca o tempo inteiro aí pelas discussões intelectuais desse país, e eu lamento muito que estejam desinformados. Assisti uma palestra lá em Areia, e o camarada colocava, olha, você sabe, os negros eram muito importantes, os negros eram ótimos, inclusive você não percebe a importância da mulher negra? Ora, as mulheres brancas, professor Moisés, elas deixavam as negras amamentar os filhos, não é?